Fala! Ó nós de volta. Bom, no outro vídeo fizemos a parte 1 da resolução de Química do Enem 2020 e nesse vídeo aqui a gente vai fazer a resolução da parte 2, beleza? Se não assistiu, lá no final eu vou colocar um card para você voltar lá no vídeo da parte 1, beleza? Mas fica aí que depois da vinheta a gente vai fazer continuar a nossa resolução, beleza? Maravilha! Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, toca o sininho aí, beleza? Se você não gostar do vídeo, lá no final você dislike tudo, mas se você gostar, lá no final você compartilha para os seus amigos. Maravilha? Vou eu me minimizar aqui. Ok? Beleza, continuando aqui, ó, o nosso exercício agora é o exercício número 116, questão 116, Enem 2020. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca de desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar 44 gramas mol menos 1, para os dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão movidos a etanol, massa molar 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. Vai anotando as informações. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Beleza? Considerando, nesse caso, os elétricos, as emissões na geração e transmissão da eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representado pela equação química. Então, aqui é dada a equação de combustão do etanol. Etanol mais 3 moléculas de oxigênio vai produzir 2 moléculas de CO2 mais 3 moléculas de água. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1000 km. Beleza? Referência dada. Ele pergunta: a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de 50, 60, 95, 99 ou 120? Beleza, para resolver essa equação, esse exercício, a gente vai fazer o quê? Contas. É um exercício de estequiometria química, beleza? Então, ó, eu tenho aqui do enunciado, eu separei algumas informações aqui que são importantes, ok? Tudo que ele deu de informação, fiz o resuminho aqui e deixei separado, ok? A equação química está aqui copiada. A gente vai, então, resolver o nosso exercício. Bom, a primeira coisa importante a fazer é o seguinte, é determinar a quantidade de CO2, tanto do carro elétrico quanto do carro movido a etanol, ok? Dentro do trajeto de 1000 quilômetros, beleza? Bom, se o etanol gasta 2,6 mol de CO2 por quilômetro, né, 2,6 mol de CO2 para 1 km, então nos 1000 quilômetros, certo? O etanol gerou, o carro movido a etanol, né? Vou colocar aqui, ó, a etanol, ele vai gerar 2,6 mol de CO2 para cada 1 quilômetro. Okay? Se eu rodei aqui 1000 km, certo? Vou ter um número de mol aqui de CO2. Beleza? Então, ó, fazendo aqui a nossa multiplicação em x, na nossa regra de 3, eu vou ter que o valor de x é igual a 2.600 mols de CO2. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o carro elétrico, certo? É basicamente multiplicar por 1000, porque eu tenho 0,45 mol por quilômetro rodado. Então, ó, o carro elétrico vai ter consumido 2,6 mol de CO2. 2,6 mol de CO2 vezes 1000 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 vez
um valor de 0,45 mol de CO2 para 1 km. E aqui eu vou ter o valor de Y para 1000. Beleza? Isso daqui ó, vai me dar um valor de Y igual a 450 mols de CO2. Beleza? Por que eu fiz essa conta? Porque eu quero saber quanto que o carro elétrico gastou a menos. Beleza? Então é quanto o CO2 que foi emitido a menos pelo carro elétrico. Okay? Então vai ser essa diferença, ó, 2.600 menos o 45. Então eu tive uma economia de CO2 de 2.600 menos 450. Isso vai me dar um valor de 2.150 mols. Vou aqui, mol de CO2. Beleza? Bom, essa daqui foi a minha economia de mol de CO2. Beleza? Então, ó, volta lá na pergunta. A quantidade equivalente de etanol economizada. Então, ó, eu tenho a quantidade de CO2 que foi economizada. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar a relação estequiométrica que eu tenho aqui para descobrir o tanto que eu economizei em etanol. Beleza? Então, ó, deixa eu mudar a cor aqui para ficar um pouquinho diferente. No azul. Olha lá, eu tenho que 1 mol do etanol, certo? 1 mol do etanol, que é o C2H5OH, ele é proporcional a quanto? A 2 mol de CO2. Beleza? Quantos mols que eu economizei? 2.150 mols de CO2. Então lá, ó, 2.150 mol de CO2. Então, ó, o número de mol de CO2 economizado é igual a N. Esse valor de N aqui vai ser igual a 2.150 dividido por 2. Ok? Depois eu faço a continha. Então, esse daqui ó, é o número de mol de quem, na verdade? Mol de C2H5OH que foi economizado. Beleza? Só que a minha resposta, ele pergunta em quilogramas. Tá vendo aqui, ó? Quilograma. Então, agora é transformar mol em... eu vou transformar agora mol em massa. Beleza? Vou usar a relação lá de massa molar do etanol. Beleza? Que é a seguinte. Eu tenho 46, isso, 46 gramas por mol. Então, ó, 1 mol, 46 gramas. Beleza? De quem? Do etanol. C2H5OH. Só que eu tenho quantos mols? Eu vou ter 2.150 dividido por 2. Beleza? Isso vai me dar, então, aqui, ó, no final, a massa de C2H5, a massa de etanol economizada. Beleza? Então, fazendo essa conta aqui, ó, o meu M, que é a massa de C2H5OH, que foi economizada, vai dar um valor aproximadamente de, espera aí, 5, deixa eu consultar minha cola aqui, aproximadamente, né, dá 49, quase 50, então aproximadamente 50 quilogramas. Beleza? Não esquece aqui da unidade, ó. Em gramas, o valor vai dar em torno de quase 50 mil, beleza? Então, ó, deu aproximadamente 50 quilos de etanol economizados.
Isso dá a resposta do item A. Tá lá, meus queridos. Item A, resposta do exercício da questão 116. Beleza? Questão 119. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato, de etila e água. Aí ele vai me dar umas informações. Considere os dados do acetato de etila. Baixa solubilidade em água. Beleza, ó, essa informação é importante. Quer dizer que ele é immiscível na água, não se mistura na água. Ok? Massa específica, 0,9 gramas por centímetro cúbico. Bom, ó, se é uma mistura de acetato de etila com água, 0,9, a gente lembra que a densidade aqui da água, ó, a densidade da água é de aproximadamente 1,0, beleza? Gramas centímetro cúbico. Okay? Temperatura de fusão, menos 83 graus Celsius, significa que também é um líquido. Pressão de vapor maior que a da água. Beleza. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etilo, o técnico deve evaporar o acetato de etilo sem alterar o conteúdo da água, filtrar a mistura, realizar uma destilação simples, proceder a uma centrifugação ou decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Beleza, olha a situação. Eu tenho dois líquidos que são immiscíveis, certo? Densidades diferentes, beleza? Os dois no mesmo estado, líquido-líquido, certo? No laboratório, isso daqui é um processo de separação líquido-líquido. No laboratório, nessas condições, a gente faz o quê? A gente vai usar um funil de separação, beleza? Aqui a gente pode dar o exemplo, como eu coloquei aqui, ó, como se eu tivesse uma mistura de óleo e água, certo? Só que no lugar do óleo aqui, a gente vai ter quem? Acetato de etila. Oh, que letra! Acetato de etila, beleza? E aqui embaixo a gente vai ter a nossa água. Ah, por quê, professor? Ó, claro, meu pequeno. Em cima aqui, ó, 0,9 a densidade da água, 1,0, né? O mais pesado, o mais denso, desculpa, o mais denso vai ficar embaixo e o menos denso vai ficar na parte superior, ok? Então, o funil de separação é mais que o suficiente para fazer esse tipo de separação, certo? É um funil também chamado de funil de decantação. Então, quando a gente olha nossas respostas aqui, ó, evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água, não. Pressão vapor maior, não vai conseguir. Filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro, não. Isso daqui serve para uma filtração líquido sólido. Okay? Realizar uma destilação simples? Não. Não há necessidade. A destilação simples ela é utilizada quando a gente tem líquidos que são miscíveis e que tem o ponto de ebulição diferente. Beleza? Que o ponto de ebulição são diferentes. Proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila? Cara, se for uma centrifugação, uma centrífuga, até pode ser. Mas esse acho que não é o caso para fazer aqui no laboratório. Ok? Letra E, decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. E esse funil adequado é o funil de decantação ou funil de separação, beleza? Então a resposta mais adequada aqui, ó, é a resposta E. Ok? Um exemplo desse tipo de separação, além do óleo e da água, é também quando a gente faz a reação de transterificação para a obtenção do biodiesel. Olha só, um dos processos após a reação de transterificação é a gente separar o biodiesel que foi formado, separar do glicerol. Beleza? Então aqui, ó, o glicerol é mais denso, ele desce. E a gente separa então lá o biodiesel do glicerol. É um tipo de separação que a gente faz bastante no laboratório químico. Beleza? Então, questão 119, item E. Questão 120. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro.
Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, e vamos lá, reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade. 120. Não, né? Lembrando, o petróleo é formado de hidrocarbonetos, beleza? E esses hidrocarbonetos eles são insolúveis em água. Beleza? Água polar, hidrocarbonetos, na sua maioria, são apolares. Acidificam são apolares. Acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias e moluscos e a morte de corais. Não. Dissolvem-se na água. Não, ele é immiscível na água, causando a mortandade dos seres marinhos por ingestão da água contaminada. Não. Tem caráter hidrofóbico. Opa, ok. Tá, ok. Baixa densidade. Ok. Tá vendo a imagem aqui do lado? Ó? Isso aqui é um exemplo do petróleo na água do mar. Tá vendo que ele fica na superfície, quer dizer que tem uma densidade menor do que a água do mar, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Pronto. Parece correto. E é correto, na verdade. Ok? Letra D. Opa, letra E. Tem cadeia pequena e elevada volatilidade. Não. Contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos nas orlas marinhas. Não, senhores. Não é isso não é isso também. Então essa daqui também está errada. Beleza? O petróleo ele é composto por uma mistura de hidrocarbonetos e tem hidrocarbonetos com cadeias menores, mas a sua grande maioria são cadeias maiores. Beleza? Então, a questão 120, item D. 123. Nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo e muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Eita, esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, o estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinila, o famoso PVC. Beleza? Um tipo de plástico cuja estrutura é representada na figura. Okay? Isso é um polímero, então aqui dentro desses colchetes a gente tem o seu monômero. Maravilha? Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio e aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Beleza, então esse polímero foi decomposto. Houve a liberação majoritária de um gás diatômico heteronuclear. Gás diatômico, então eu tenho A e B, certo? Porque diatômico tem pelo menos 2 átomos. Heteronuclear, então tem que ter 2 átomos diferentes. Okay? E foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em solução alcalina, diluída, contendo o indicador ácido base, alterou a cor da solução. Contendo uma solução alcalina. Então ele passou de base, de meio básico, para meio ácido. Beleza, outra característica. Além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio, Na2CO3, liberou o gás carbônico. Beleza? Qual foi o gás liberado majoritariamente na decomposição térmica desse tipo de plástico? Bom, vamos lá. Primeira característica, ele é um gás diatômico nuclear. Tá aqui, ó. Diatômico, então tem que ter 2 átomos diferentes. Heteronuclear, certo? Então tem que ter 2 átomos diferentes. Hidrogênio não é, cloro não é. Beleza, sobrou CO, CO2 e HCl. Outra informação que ele nos dá aqui é que quando borbulhado no meio básico, uma solução básica, ou uma solução alcalina diluída, ele alterou a cor do indicador, ou seja, passou de básico para meio ácido. Então, ó, tem que ser um gás que tem alguma característica de formação de ácidos, beleza? Então, ó, a gente tem aqui, ó, o CO a gente já vai descartar.
beleza? Então, o CO2 em contato com a água pode formar ácido carbônico, beleza? Mas aí, ó, vem a outra informação. Em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio, liberou gás carbônico. Então, não faz sentido ser o CO2, beleza? Se a gente considerar assim, ó, que a gente tem o HCl, é a nossa última opção ali, ó, HCl mais Na2CO3, ele vai formar, aqui vou ficar atrapalhar, ele vai formar quem? NaCl, isso, NaCl mais água mais CO2. Beleza? 2, não 2 aqui. 2 ali no NaCl e vai. Beleza, tá aí. Então, ó, o HCl aqui, ó, em contato com Na2CO3, ele vai liberar CO2. Ok? Então, o HCl satisfaz todas as condições dadas aqui no enunciado. Então, a questão 123 é o item E. Beleza? 123 E. 126. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais porque, vamos lá, não são tóxicos? Não dá para a gente afirmar isso daqui. Não precisam ser reciclados? Não. Não causam poluição ambiental quando descartados? Causam sim, certo? São degradados em um tempo bastante menor que os convencionais? Aí sim. Esses polímeros são biodegradáveis. A grande diferença dos biodegradáveis para os não biodegradáveis é o tempo que ele vai demorar para ser decomposto ou degradado no meio ambiente, certo? Então, ó, é o item D. Só confirmando, o item E. Apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais. Certo? E isso não tem nada a ver com vantagem socioambiental. Beleza? Pode apresentar ou não pode apresentar. Então, questão 126, item D. 128. 128 é a nossa sacarase. A sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Beleza, meus queridos? Sacarose é o açúcar aí do seu potinho da sua casa aí. É um estudo cinético da reação da hidrólise de sacarose, C12H22O11. Foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. Opa, tempo de meia-vida de 100 minutos. Qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são 1, 12 e 16 gramas por mol, respectivamente. Qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? Beleza, ele pegou aqui a sacarose, certo? 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Maravilha. Então a gente tem que fazer o que? Eu tenho que saber qual é a concentração aqui nessa solução, certo? E o que vai acontecer após 400 minutos. Então, eu tenho aqui 171 gramas, eu tenho aqui as massas moleculares, beleza? Então, eu vou calcular a massa molecular da sacarose. Ó, 12 vezes 1, que é a massa do carbono, mais... Oxe, ó nós aqui mosquitando. É 12 vezes 12, meus queridos. Vou corrigir aqui. Quem não esquece a massa, né? De vez em quando. Então, ó, é 12
Porque eu tenho, ó, 12 carbonos. Deixa eu colocar aqui em cima, ó, C12H22. Ó, 11. Então, eu tenho, ó, 12 vezes a massa molecular do carbono, que é 12. Mais 22 vezes a massa molecular do hidrogênio, que é 1. Mais 11 vezes 16. Porque eu tenho 11 oxigênios vezes 16 a massa molecular do oxigênio. Beleza? Massa molecular da sacarose, ela vai ser de, espera aí, vou olhar minha cola, 342 gramas por mol. Beleza? Então essa daqui é a massa molecular da sacarose. No enunciado fala que eu usei 171 gramas de sacarose para 500 ml de água. Ok? Então, ó, quanto que é 171 gramas representa da sacarose em mol? Beleza? Ó, vamos aqui no passo a passo. 1 mol da sacarose, saque, 342 gramas. Beleza? 1 mol, e agora eu quero saber o número de mol aqui, ó. Para 171 gramas. Okay? Esse número de mol vai ser igual a 0,5 mol. Okay? Então, 171 gramas, ele vai ser, fazendo a multiplicação em cruz, né? Faz aí 0,5 mol. Para saber agora a concentração, certo? Eu vou colocar aqui, ó, concentração é quem? Mol por volume, beleza? Então, ó, é um N dividido pelo volume. O N eu tenho, ó, 0,5 dividido pelo volume, 500 ml. Beleza? 500 ml, ou seja, tem que transformar em litro. Vai dar 0,5 litros. Ok? Então, ó, que a concentração é igual meio dividido por meio, 1 mol por litro. Beleza? Agora, eu tenho a concentração. Eu vou fazer o que agora? Eu vou determinar o que acontece depois de 400 minutos. Sabendo que o tempo de meia-vida, ó, o tempo de meia-vida é de 100 minutos. Beleza? O que significa isso? Eu tinha aqui, ó, 1 mol, vou colocar assim, ó, 1 mol por litro da sacarose. Decorridos 100 minutos, 1 mol foi reduzido para metade. É igual a 0,5 mol por litro. Beleza? Depois de 100 minutos, de mais 100 minutos, vou colocar aqui, ó, esse 0,5 reduziu para a metade. Ele foi para 0,25 mol por litro. Depois de mais 100 minutos, foi para 0, metade de 25, 0,125 mol por litro. Beleza? Então já passamos aqui, ó, 100, 200, 300. Depois de mais 100 minutos, metade 0,125, 0,0625 mol por litro. Beleza? Então, ó, depois de 400 minutos, o que a gente vai ter lá no final é 0,0625 mol por litro. Olhamos nossas respostas. Putz, tem que passar em notação científica. Eu vou contar as casas aqui, ó. 1, 2. Então, 0,0625 é 6,25 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Beleza?
o que nos dá resposta B, item B. Beleza, meus queridos? Item B, 128, item B. Beleza. Volta. Questão número 132. Será que eu pulei alguma? Deixa eu ver. 126 respondemos, 128 respondemos. 132. Ah, ó, se eu pulei alguma questão depois, vocês me dão um toque lá no Telegram, por favor. Beleza? Tá na descrição do vídeo aí. A química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes que transformem a maior parte do reagente em produto, de forma mais rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes, que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos, e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Beleza, tá a definição aí do que é a química verde. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser apresentado por, vamos lá, A mais B mais C igual a D. A reação ocorre em altas pressões? Não, várias reações que não seguem a química verde ocorrem em altas pressões. A reação é fortemente endotérmica? É a mesma situação da primeira. Não dá para a gente saber se faz parte da química verde ou não, só com essa informação. Letra C. A mais 3B vai me dar C. A reação ocorre com o uso de solvente orgânico. Ó, solvente orgânico, nesse caso aqui, ó, significa solventes orgânicos como hexano, dimetilformamida, DMF, certo? Que são alguns aí conhecidos. Éter. E todos esses reagentes têm um grau de toxicidade e são nocivos ao meio ambiente. Beleza? Então, item C também vamos deixar descartado. Item D, 3A mais 2B, que dá 2C, que dá 3D mais 2E. A reação ocorre sob pressão atmosférica. Beleza? Várias reações químicas da química ocorrem sob pressão atmosférica. Só que repare aqui, ó, que ele vai formar um produto intermediário. Beleza? Então, é o que complica um pouco mais a situação. O que pode gerar dentro desses compostos intermediários aqui, ele pode gerar algum composto que é nocivo ao meio ambiente, beleza? Item E, A mais 1 sobre 2B, dando C. A reação ocorre com o uso de um catalisador contendo um metal não tóxico. Dentro das 5 alternativas nossas, a alternativa E é a que é mais adequada quando a gente fala de química verde, porque ele está usando aqui, ó, um catalisador de metal não tóxico. Maravilha? Então tá aí, ó, a questão 132, item E. Beleza? Essa era a nossa última questão. Ok? Muito obrigado. Até uma próxima. E se você tiver alguma dúvida e quiser me acionar diretamente lá pelo Telegram, na descrição vai estar aí o endereço o link vai estar aí na descrição desse vídeo. Beleza, meus queridos? Queridos, muito obrigado e até a próxima. Falou!